Essa questão diz o seguinte, ela fala pra gente que as temperaturas em Celsius e Fahrenheit se relacionam mediante essa igualdade, né? Elas se relacionam mediante essa igualdade. Se a temperatura em Fahrenheit está variando de 50 a 95, né? A temperatura medida na escala Fahrenheit está variando de 50 a 95. Se eu medir essa temperatura na escala Celsius, essa temperatura vai variar de quanto a quanto? É isso que está dizendo. Em outras palavras, se C é igual a 5F menos 32 sobre 9 e F está variando de 50 a 95, qual é o intervalo de variação de C? É isso que ele está perguntando. Tudo bem? Então tá, pessoal, vamos mexer um pouquinho aqui nessa expressão. Essa expressão eu posso escrever assim, ó, eu só vou fazer distributivo aqui, ó. 5 vezes F dá 5F, menos 5 vezes 32, isso vai dar 160 sobre 9. Muito bem. A ideia agora é eu produzir aqui nessa desigualdade essa quantidade. Essa que é a ideia. É produzir aqui nessa desigualdade essa quantidade. Como assim, professor? Fazendo o seguinte, olha só. Observe que aqui tem um 5 multiplicando o F, tá vendo? Então vou inicialmente multiplicar essa desigualdade aqui por 5. Vou multiplicar por 5. Como 5 é um número positivo, os sinais das desigualdades aqui se mantêm sem problema nenhum. Aí a gente vai obter, olha, 50 vezes 5, isso vai dar 250. Menor ou igual que F vezes 5, 5F. Que é menor ou igual que 95 vezes 5. Quanto é que vai dar isso? 95 vezes 5, 475. 475. Excelente. Vamos lá. O que mais eu preciso produzir aqui na minha expressão? Eu preciso produzir um menos 160, tá vendo? Então, na intenção de produzir esse menos 160, eu vou subtrair, né, 160 de todos os membros aqui dessa desigualdade. Tá? Somar menos 160. Aí eu vou obter o seguinte. 250 menos 160, isso vai dar 90, né? 90. Excelente. 90. Menor ou igual do que, aqui vai ficar 5F menos 160. É o próprio 5F menos 160. Que é menor ou igual 475 menos 160. Isso vai dar 315. 315. Excelente, excelente. Pronto, observe que eu já tenho aqui o 5F menos 160, aqui também eu tenho o 5F menos 160. Está faltando o quê? Está faltando o dividido por 9, né? Que equivale a multiplicar essa desigualdade aqui por 1/9. Então, vou multiplicar agora por 1/9. Bom, como 1/9 é um número positivo, pessoal, os sinais aqui também vão se manter, como aqui quando a gente multiplicou por 5. Vai ficar assim, ó. 90 vezes 1/9, isso vai dar 10, né? Simplifica o 90 com 9, sobra 10. 10 menor ou igual do que 5F menos 160 sobre 9, né? Porque o sobre 9, porque eu devo pegar essa quantidade e multiplicar por 1/9. E multiplicar por 1/9 vai dar, né, 5F menos 160 vezes 1 é o 5F menos 160 e ainda sobre 9. Menor ou igual do que 315 vezes 1/9 é o mesmo que 315 dividido por 9. Isso vai dar 35. 35. Pronto. Agora, observe você que essa quantidade aqui, olha, o 5F menos 160 sobre 9, 5F menos 160 sobre 9 é exatamente o nosso C. Então, a gente vai concluir que 10 menor ou igual do que C, que é menor ou igual do que 35. Então, se as temperaturas medidas na escala Fahrenheit estão variando de 50 a 95, elas medidas na escala Celsius vão estar variando de 10 a 35. Tudo bem? Bom, agora a questão 40, né, que tem a ver com a questão 39, diz o seguinte: use a relação entre C e F dado no exercício anterior, no exercício 39, para determinar o intervalo na escala Fahrenheit correspondente à temperatura no intervalo de 20 graus menor ou igual do que C, que é menor ou igual do que 30. Em outras palavras, ele está te perguntando aqui no item 40 o seguinte: se C está variando de 20 a 30, qual é o intervalo de variação de F? No 39 foi um pouquinho diferente, lembra? Olha só, no 39. Se F está variando de 50 a 95, qual é o intervalo de variação de C? Aqui é o contrário. Se C está variando de 20 a 30, qual é o intervalo de variação de F? Tudo bem? Acho que isso não é difícil. Basta a gente fazer o seguinte, olha,
Quem é o C aqui pra gente? Olha, o C é 5F menos 32 sobre 9. Ou 5F menos 160 sobre 9. Vamos usar essa expressão aqui? Vai ficar assim, ó. 20 menor ou igual do que 5F menos 160 sobre 9, que é menor ou igual do que 30. Excelente. O que eu fiz até agora? Eu apenas usei essa expressão aqui. No lugar de C, eu coloquei o 5F menos 160 sobre 9. Excelente. A ideia agora é a gente isolar o F, né? Se você observar direitinho, o que a gente obteve aqui, pessoal, foi uma inequação simultânea, como aparece aí nos exercícios de 19 a 22, uma inequação simultânea, tal que no primeiro e no terceiro membros, vamos dizer assim, dessa inequação, a gente tem números reais e entre os sinais aparece uma função do primeiro grau. Como é que a gente resolve esse tipo de inequação? Dá para a gente resolver de uma única vez. Lembra que a gente fez assim? A ideia é procurar isolar o F, Para isso, na intenção de isolar o F, eu vou multiplicar essa desigualdade aqui por 9. Por que por 9? Porque tem um 9 dividindo aqui, tá vendo? Tem um 9 dividindo, então a fim de a gente sumir com esse 9, você multiplica por 9. Toda essa desigualdade. E lembrando que, como 9 é um número positivo, os sinais aqui da desigualdade se mantêm. Aí você vai obter o seguinte: 20 vezes 9 vai dar 180. Menor ou igual do que essa quantidade aqui vezes 9, esse 9 com esse você vai cortar, vai sobrar o 5F menos 160, que é menor ou igual, agora que 30 vezes 9, 270. Excelente. O que eu vou fazer agora? Observe que aqui tem um menos 160. Então, a fim da gente sumir com esse menos 160, você soma mais 160 a todos os membros aí dessa desigualdade. Então, vai ficar, ó, 180 mais 160, isso vai dar 340. 340 menor ou igual do que 5F menos 160 mais 160. Os dois 160 vão embora, sobra apenas o 5F. Menor ou igual do que 270 mais 160, isso vai dar quanto? 430, né? 430. Excelente. Bom, agora, observe, a gente tem um 5 multiplicando o F, né? Na intenção da gente deixar esse F sozinho, ou seja, da gente sumir com esse 5, a gente multiplica a desigualdade por 1/5. Novamente, como 1/5 é um número positivo, os sinais vão se manter, tá bom? Então vai ficar 340 vezes 1/5 é o mesmo que 340 dividido por 5. Isso vai dar 68. 68 menor ou igual do que 5F vezes 1/5. Esse 5 com esse você vai cortar, vai sobrar F vezes 1, que é F. Que é menor ou igual do que 430 vezes 1/5 é o mesmo que 430 dividido por 5. Isso vai dar 86. Pronto. Então, se C está variando de 20 a 30, F está variando de 68 a 86. Ou seja, se as temperaturas medidas em graus Celsius variam de 20 a 30, essas mesmas temperaturas medidas em graus Fahrenheit variam de 68 a 86. Questão de número 41. À medida que sobe, o ar seco se expande e, ao fazer isso, se resfria a uma taxa de cerca de 1 grau Celsius para cada 100 metros de subida, até cerca de 12 km. No item A, se a temperatura do solo for de 20 graus Celsius, escreva uma fórmula para a temperatura a uma altura H. Então tá, pessoal, aqui está a organização do nosso problema, né? A temperatura em graus Celsius e a altura aqui em metro. O problema está dizendo para a gente que no solo, a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, isso significa que a temperatura a uma altura de 0 metros, ou seja, no solo, é de 20 graus Celsius. Então, vamos registrar aqui, ó, 20 graus Celsius. Excelente. Bom, aí o problema está falando para a gente o seguinte, a temperatura vai diminuindo a cada 100 metros, né? A cada 100 metros que a gente sobe, a temperatura diminui 1 grau. Então, a temperatura a uma altura de 100 metros, vai ser 19, concorda comigo? Olha, se no solo a altura é 0, né? A temperatura é 20. E o problema está falando que a cada 100 metros de subida a temperatura cai 1 grau Celsius, significa que a temperatura a uma altura de 100 metros vai ser 19. Tudo bem?
que mais que isso significa? Significa que a temperatura a uma altura de 200 metros vai ser quanto, pessoal? Vai ser 18. Só mais um. A temperatura a uma altura de 300 metros vai ser o quê? Vai ser 17. Pronto, agora vamos ver se a gente consegue uma generalização disso aqui. Vamos analisar o que está acontecendo. Vamos pensar aqui, ó, T de 100 está dando 19. Como é que eu posso escrever esse 19? Vê se você concorda comigo. O 19 é 20 menos 1. Não é verdade? 19 é 20 menos 1. E esse 1, a fim de relacionar com essa quantidade que está aparecendo aqui, eu vou escrever 100 sobre 100. Então, esse aqui pode ser escrito assim, ó, 20 menos 100 dividido por 100. Não é isso? Aqui, 19, o que é o 19? 20 menos 1. O que é 1? 100 dividido por 100. Bom, aqui está aparecendo a quantidade de 18. Como é que eu posso escrever esse 18? 20 menos 2. Ou seja, 20 menos... Como é que eu vou escrever esse 2? 200 sobre 100. E aí eu acho que você já entendeu a brincadeira, não é verdade? Aqui tem o 17. Como é que eu vou escrever o 17? É 20 menos 3. Ou seja, 20 menos... Aqui vai ficar o 3, que é o 300 sobre 100. Aí a gente observa aqui que a temperatura a uma altura de 400 metros vai ser o quê? 20 menos 400 sobre 100. Tá? De modo geral, a temperatura, olha só, a temperatura a uma altura H vai ser o quê? 20 menos a altura H dividido por 100. Não é isso que a gente está observando aqui, ó? Em cada caso, a temperatura, tá vendo? Que é, no caso aqui, o 19, tá vendo? Vai ser a altura H dividido por 100. 20 menos a altura H dividido por 100. Não pode esquecer do 20. 20 menos a altura H dividido por 100. Tá? É isso que a gente observou. Olha, no 17. O que é o 17? É o 20 menos a altura H, que é 300, dividido por 100. Então, de modo geral, a temperatura e a altura se relacionam assim, ó. A temperatura T é igual a 20 menos a altura H dividido por 100. O que ele quer no item A? É isso aí? É isso aí mesmo, né? Escreva uma fórmula para a temperatura a uma altura H. A temperatura a uma altura H é dada por essa fórmula. Pronto. Aqui já é o item A. Lembrando que a altura aqui está em metro, tá? Agora vamos ao item B. O que diz o item B? Diz o seguinte: que variação de temperatura você pode esperar de um avião que decola e atinge uma altura máxima de 5 km, ou seja, de 5.000 metros? Está falando o seguinte: se a altura varia de 0 a 5.000, né, 5.000 metros, porque ele vai decolar ali no solo a altura é 0. Se a altura está variando de 0 a 5.000, a temperatura vai estar variando de quanto a quanto, tá? Bom, pessoal, para a gente resolver esse item, basta produzir aqui nessa desigualdade essa quantidade aqui, ó, 20 menos H sobre 100, tudo bem? E na intenção de produzir essa quantidade aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar essa desigualdade por menos 1 sobre 100. Menos 1 sobre 100. Vou multiplicar por menos 1 sobre 100. Por que isso? Porque aqui tem um menos H sobre 100, tá vendo? Lembrando que quando você multiplica uma desigualdade por um número negativo, você tem que trocar o sinal, não é verdade? Então aqui vai ficar 0 vezes menos 1 sobre 100 vai dar 0. Troca o sinal da desigualdade, ó, maior ou igual. H vezes menos 1 sobre 100 vai dar um menos H sobre 100, que é o que eu preciso aqui, tá vendo? Que é maior ou igual do que quem? Aqui vai ficar 5.000 vezes menos 1 sobre 100, vai dar menos 50, né? Corta esse zero com esse, menos 50. Bom, agora o que eu devo fazer, pessoal? Eu devo, observa que aqui tem um 20, tá vendo? Eu devo somar 20 àquela quantidade. Vamos somar 20 a essa inequação? Eu vou somar mais 20. Vai ficar assim, 0, melhor dizendo, 0 mais 20 vai dar 20. Maior ou igual do que 20 menos H sobre 100, que é maior ou igual do que menos 50 mais 20, vai dar menos 30. Menos 30. Excelente. O que é isso aqui, ó? 20 menos H sobre 100. O 20 menos H sobre 100, tá vendo? É a temperatura T. Então você coloca aqui, ó, 20 maior ou igual do que a temperatura T, que é maior ou igual do que menos 30.
Então ele está perguntando o intervalo de variação da temperatura. A temperatura vai variar de menos 30 até 20, tudo bem? Questão de número 42. Se uma bola for atirada para cima do topo de um edifício com 30 metros de altura, com velocidade inicial de 10 metros por segundo, então a altura H do solo, T segundos mais tarde, será dada por essa expressão aqui. Muito bem. Durante que intervalo de tempo a bola estará no mínimo a 15 metros acima do solo? Pessoal, em outras palavras, o problema está falando que H e T se relacionam mediante essa igualdade, né? O H é 30 mais 10T menos 5T ao quadrado, onde H aqui é a altura e o T é o tempo. E aí ele está perguntando para a gente qual o intervalo de variação do tempo T para que a altura seja no mínimo 15, ou seja, para que a altura seja maior ou igual do que 15. Tá? Essa aqui é a armação do problema. Então, eu vou fazer o seguinte, no lugar de H, eu vou colocar essa quantidade. Aí a gente vai obter 30 mais 10T menos 5T ao quadrado maior ou igual do que 15. Bom, tudo para o primeiro membro, você vai obter menos 5T ao quadrado, já colocando em ordem aqui, tá? Mais 10T, aqui vai ficar 30 menos 15 mais 15, maior ou igual do que zero. Bom, observe que as três parcelas que apareceram no primeiro membro são múltiplos de 5, então dá para a gente simplificar isso tudo aqui por 5, né? Simplificando por 5, na verdade é multiplicando por 1/5, né? Multiplicando isso aqui por 1/5. A gente vai obter o seguinte, menos t ao quadrado, mais 2t, mais 3 maior ou igual do que zero. Estou multiplicando tudo por 1/5, tá? Bom, o que eu obtive, pessoal? Que tipo de inequação é? Eu obtive uma inequação. Que tipo de inequação é essa? Essa inequação é a inequação do segundo grau. E a gente já resolveu algumas inequações do segundo grau aí nos primeiros exercícios, né? Como a gente deve proceder para resolver uma inequação do segundo grau? Da seguinte forma, você considera o primeiro membro como sendo uma função f, no caso aqui uma função f de t, e faz o estudo do sinal dessa função. A ideia é essa. Quero resolver uma inequação do segundo grau. Uma ideia é você considerar o primeiro membro como sendo uma função f e fazer o estudo do sinal dessa função. E como é que a gente faz o estudo do sinal de uma função? Providência 1 é você determinar as raízes dessa função. Ou seja, é pegar essa quantidade aqui e igualar a zero. Menos t ao quadrado mais 2t mais 3 igual a zero. Se você quiser multiplicar essa igualdade aqui por menos 1, pessoal, a fim de trocar esse sinal aqui, né, pode, não tem problema não. T ao quadrado menos 2t menos 3 igual a zero. Bom, e agora, resolver uma equação do segundo grau como essa aqui, a gente obteve uma equação do segundo grau. Você pode usar a fórmula de Bhaskara, sem problema nenhum, usa a fórmula de Bhaskara, ou resolve por soma e produto, né? Resolver uma equação como essa usando soma e produto, no fundo você está procurando dois números, né? Um que é o T1 e o outro que é o T2, tal que a soma desses dois números dá o B com sinal trocado, devagarzinho para você entender. Ó. A soma tem que dar 2 e o produto desses dois números tem que dar o menos 3. Tá? É assim que a gente resolve algumas equações do segundo grau em que o parâmetro A é igual a 1. Usa soma e produto. Você está procurando no fundo dois números, tal que a soma dá o B com sinal trocado, tem que dar mais 2, e o produto é exatamente o valor de C, tem que dar menos 3. Tá? Quais são os dois números que satisfazem essa igualdade? Vê se você concorda comigo. É o 3 e o menos 1. Observe, a soma dessas duas quantidades dá 2 e o produto dá menos 3. Ah, professor, não me sinto à vontade. Não tem problema, não tem problema. Usa a receita de bolo chamada fórmula de Bhaskara. Basta usar a fórmula de Bhaskara aí, tá? Então tá. O que eu estou fazendo mesmo? Eu estou estudando o sinal dessa função. Passo 1 é você determinar as raízes da função. Passo 2 é fazer um esboço gráfico. Vamos lá. Vou pensar no esboço gráfico dessa função aqui, ó, dessa função f de t. Bom, o gráfico dessa função é uma parábola. Por que é uma parábola? Porque a função é do segundo grau. Além disso, a concavidade é voltada para baixo, porque o parâmetro A é negativo. E vai tocar o eixo x em dois pontos, nesse e nesse, no menos 1 e no 3. Então é algo mais ou menos assim, ó. Aqui vai estar o menos 1, aqui vai estar o 3. Excelente.
Distribuição do sinal agora. Aqui vai ficar menos. Por que menos? Porque o gráfico aqui está abaixo do eixo X, né? Aqui vai ficar mais. Observa, o gráfico está acima do eixo X. E aqui vai ficar menos, né? Porque o gráfico está abaixo do eixo X, consequentemente o Y é negativo, né? O Y é negativo. Bom, eu quero o quê, pessoal? Eu quero o quê? Eu quero aquele t's tais que o f de t é maior ou igual do que zero. Feito esse estudo do sinal, é nesse momento que você vai olhar para o sinal da desigualdade. Maior ou igual do que zero. Maior ou igual do que zero são quem? O intervalo aqui de menos 1 a 3. Menos 1 a 3. Só que a gente tem que ter em mente, pessoal, o seguinte, que esse tempo aqui, esse t é tempo. Tempo negativo não existe. Então você vai concluir que o intervalo de variação de t tal que a altura é maior ou igual do que 15 é intervalo de 0 a 3. De 0 a 3 segundos. Isso aqui é a resposta do problema. Tudo bem?